Livro Recebei o Espírito Santo, de A. Allen. Capítulo 1. A promessa do Espírito Santo. O último sermão pregado por Cristo antes de sua ascensão foi com respeito ao Espírito Santo. Ele disse que, abre aspas, esperassem a promessa do Pai. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e 5 e também versículos 8 e 9. O Evangelho de Lucas registra as últimas palavras de Cristo assim, abre aspas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Esta mensagem deve ter sido de extrema importância, ou Cristo jamais a teria reservado até pouco antes de ascender ao céu. João Batista prometeu, abre aspas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, fecha aspas. Veja Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. 800 anos antes do Calvário, o profeta Joel profetizou, abre aspas, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, fecha aspas. Veja Joel, capítulo 2, versículo 28. Esta promessa de Joel foi cumprida no segundo capítulo de Atos, pois Pedro, um dos 120 que foram cheios do Espírito naquele dia, disse, abre aspas, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 16 ao 18. Mais tarde, em Atos, capítulo 2, versículo 6, Pedro, falando para uma multidão, disse, abre aspas, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39. A promessa de Deus pode falhar? Não, 1.000.000 de vezes não. Abre aspas. Todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. Fecha aspas. Veja segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 2. Para quem Deus prometeu o Espírito Santo? Esta experiência é prometida para pessoas salvas de todas as épocas. Na pregação de Pedro, a lista incluiu vocês, seus filhos, aqueles que estão longe e até mesmo tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus incluiu também todos os que se arrependem. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Não importa quem você ou seus filhos sejam, ou quão longe você ou eles possam estar, todos estão na lista. Em Lucas, capítulo 3, versículo 7, João Batista, pregando para uma multidão, disse, abre aspas, ele vos batizará com o Espírito Santo, fecha aspas. Veja Lucas, capítulo 3, versículo 16. Então, a promessa é para qualquer pessoa ou qualquer multidão que cumprir a condição, pois todas as promessas de Deus são condicionais. Joel disse que era para toda a carne. Veja Joel, capítulo 2, versículo 28. No entanto, de acordo com Atos, capítulo 5, versículo 32, essa carne precisa ser obediente. Abre aspas. E bem assim, o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Fecha aspas. Certamente, todos precisam desta experiência hoje. Até Maria, mãe de Jesus, a quem o Senhor escolheu por causa de sua pureza para ser a mãe de Jesus,
achou necessário se apropriar dessa promessa. Ela foi uma das primeiras a receber o Espírito Santo. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Jesus disse, abre aspas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Esta é a receita de Deus para o poder. Todo cristão necessita desse poder e deveria desejá-lo e buscá-lo sinceramente. Esta experiência de ser cheio do Espírito não é um mero privilégio, mas sim uma ordem direta. Abre aspas. Reunido a eles, ordenou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa feita pelo Pai. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Sendo assim, você tem a ordem de ser cheio. Você ama o Senhor? Você diz, claro que amo Jesus. Então, há uma maneira de provar que você o ama, que é obedecendo aos mandamentos dele, e um desses mandamentos é que você seja cheio do Espírito. Jesus disse, abre aspas, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Então, se você realmente ama o Senhor, você fará como ele ordenou e encha-se do Espírito. Veja Efésios capítulo 5, versículo 18. Portanto, há evidências bíblicas de que você precisa ser cheio do Espírito Santo porque precisa de poder. Você não tem desculpa para não ter recebido esta experiência, já que ela foi prometida a você. Além disso, já que você recebeu a ordem de ser cheio, só há uma coisa a ser feita. Decida, aqui e agora, que você terá essa experiência imediatamente. Capítulo 3. Conversão é o mesmo que batismo no Espírito Santo? Regeneração, conversão, confissão, confirmação, novo nascimento ou o que quer que você chame de ser salvo, não é o batismo no Espírito Santo. A salvação é o primeiro passo e, claro, muito maravilhoso, mas o batismo no Espírito Santo é uma experiência diferente. Aqueles que acreditam que o batismo no Espírito Santo é idêntico ao novo nascimento, baseiam sua crença em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que diz, abre aspas, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, fecha aspas. Tais pessoas dizem que este versículo ensina que quando o pecador se arrepende, ele recebe o batismo no Espírito Santo e assim entra no corpo espiritual de Cristo. Porém, o que esse versículo mostra é que é o Espírito Santo quem traz cada membro para o corpo de Cristo por meio de uma imersão nele, ou seja, no corpo de Cristo. Assim, o batismo no Espírito Santo e o batismo no corpo de Cristo não são termos sinônimos. Não, estas são duas experiências separadas e distintas. Pedro disse, abre aspas, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado agora e recebereis, no futuro, o dom do Espírito Santo, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Aqui fica claro que a salvação é uma experiência diferente do batismo no Espírito Santo. É possível alguém ser salvo e cheio do Espírito Santo quase simultaneamente ou receber esta experiência no mesmo dia ou noite, mas se recebe duas experiências separadas e distintas. Mas que não se recebe ambas as experiências em uma é demonstrado pelo fato de que os discípulos eram homens salvos e tinham seus nomes escritos nos céus. Veja Lucas capítulo 10, versículo 20 e Evangelho de João, capítulo 13, versículo 10 e capítulo 17, versículo 6. No entanto, apesar de já serem salvos, Cristo lhes disse que, abre aspas,
esperassem a promessa do Pai. Fecha aspas. Veja Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Essa promessa ainda estava no futuro. Abre aspas. Eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, na Nova Tradução na linguagem de hoje. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 ao 12, os samaritanos foram convertidos por prestarem atenção à palavra de Deus e muitos receberam a cura. Eles também foram batizados nas águas. Porém, eles só receberam o Espírito Santo mais tarde, quando Pedro e João impuseram as mãos sobre eles. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo se converteu no caminho para Damasco. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 ao 6. Porém, Paulo só recebeu o Espírito Santo 3 dias depois. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17. Em Atos, capítulo 19, versículos 1 ao 7, vemos 12 homens em Éfeso que eram salvos, chamados de discípulos. Paulo lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Depois disso, eles foram batizados nas águas, mas não receberam o Espírito Santo até que Paulo impôs as mãos sobre eles. Na conversão, o cristão não é cheio do Espírito Santo, mas torna-se simplesmente um participante do Espírito de Cristo. Abre aspas. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fecha aspas. Veja Romanos capítulo 8, versículo 9. Este Espírito recebido na conversão é o Espírito de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, e não o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade. Assim como toda pessoa criada à imagem de Deus tem um Espírito, também o próprio Deus, ou seja, o Pai, a primeira pessoa da Trindade, tem um Espírito. Seu Filho, Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, sendo a imagem expressa de seu Pai, também tem um Espírito que é distintamente seu, o Espírito de Cristo. Veja Lucas capítulo 23, versículo 46. O Espírito do Pai e o Espírito do Filho são espíritos distintos do Espírito Santo, mas estão em completa harmonia com ele, que é uma personalidade distinta, e não o espírito de outra pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, referido como alguém, nunca como uma coisa. É o Espírito de Cristo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja Romanos capítulo 8, versículos 9 e 16. Abre aspas. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fecha aspas. Veja Romanos capítulo 8, versículo 9. Foi para os próprios filhos de Deus que Jesus estava falando quando disse, abre aspas, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. É preciso lembrar que há uma grande diferença entre ter a presença permanente do Espírito Santo com você e ser batizado ou literalmente cheio do Espírito Santo. O batismo nas águas não é o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas é um ensinamento bíblico e acredito que todos deveriam ser batizados em água de acordo com a fórmula dada por Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19. Mas o batismo nas águas não é a mesma coisa que o batismo no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos capítulo 8 mostra que, no avivamento de Filipe em Samaria, alguns foram batizados nas águas, mas só depois da chegada de Pedro e João é que receberam o batismo no Espírito Santo. Simão, o feiticeiro,
havia sido batizado nas águas, mas não havia recebido o batismo no Espírito Santo. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 13. Cornélio e os que estavam em sua companhia receberam o batismo no Espírito Santo, mas foram batizados imediatamente nas águas depois de receberem esta experiência. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 46 e 47. Alguém disse que Paulo batizou os cristãos de Éfeso em água e eles receberam o Espírito Santo. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 ao 7. Na verdade, Paulo os rebatizou, porque eles tinham apenas o batismo de João para o arrependimento, o que, aparentemente, era bem diferente do nosso batismo nas águas, que tipifica a morte, sepultamento e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas foi depois que Paulo os batizou que ele lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Pode ter sido 1 hora ou um dia depois, mas foi depois do batismo nas águas. O batismo nas águas pode ou não ser administrado antes de se receber o batismo no Espírito Santo, mas o batismo nas águas definitivamente não é o batismo no Espírito Santo. A santificação não é o batismo no Espírito Santo. A santificação é muito abençoada e claramente estabelecida. Significa libertar-se ou separar-se do pecado. Quando somos salvos, o sangue de Jesus nos liberta do pecado ou nos separa de nossos pecados passados. Por causa da lavagem do sangue, cada pecado é colocado no mar do esquecimento de Deus. Aleluia! Veja Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Assim, essa fase da santificação é instantânea, ocorrendo na conversão. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 12. E isso não significa necessariamente que não se possa pecar novamente. Paulo escreveu à igreja de Corinto e dirigiu-se a eles como santos, ou literalmente santificados. Veja 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e capítulo 6, versículo 11. No entanto, muitos deles eram muito carnais, alguns até vivendo em pecado aberto. Veja 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e capítulo 5, versículos 1, 2, 7 e 8. Podemos ver facilmente, então, que a santificação não somente tem uma fase instantânea, mas também é um trabalho progressivo. Juntamente com o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 14, prosseguimos para o alvo. Somos transformados à imagem do Senhor de glória em glória. Veja 2 aos Coríntios capítulo 3, versículo 18. O eu do velho homem precisa ser crucificado. Às vezes, este não é um processo tão rápido como muitos acham, mas precisamos prosseguir em direção ao alvo, pois não servimos mais ao pecado. Veja Romanos capítulo 6, versículo 6. Quando virmos o Senhor, seremos semelhantes a Ele. Veja a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Sim, a santificação é um ensino bíblico claro e glorioso, mas não é o batismo no Espírito Santo. Capítulo 4. Todos falam em línguas? Hoje, muitas pessoas dizem: acho que você pode receber o Espírito Santo sem falar em línguas. Afinal, existem 9 dons do Espírito mencionados em 1 aos Coríntios capítulo 12. Por que algum outro dom não serviria igualmente como evidência de que alguém recebeu o batismo com o Espírito? Primeiramente, porque no registro bíblico, Deus nunca usou nenhum outro dom dessa forma. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado pela primeira vez, cerca de 120 pessoas, incluindo os apóstolos, as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, subiram para o cenáculo. Perseveravam unânimes em oração.
quando de repente todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 13 ao 15 e capítulo 2, versículo 1. Cerca de 8 anos depois, Pedro pregou o Evangelho pela primeira vez aos gentios, que era um grupo de amigos e parentes de Cornélio, um centurião romano. Todos eles creram na pregação de Pedro, a qual dizia, abre aspas, que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. Deus, abre aspas, purificando seus corações pela fé, fecha aspas, batizou todos os que ouviram a palavra, enquanto Pedro ainda falava. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 e Atos, capítulo 15, versículo 9. 6 crentes judeus que vieram com Pedro de Jope os ouviram falar em línguas e, embora ficassem surpresos que os gentios pudessem receber o Espírito Santo, foram imediatamente persuadidos de que foi isso mesmo que aconteceu, abre aspas, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, fecha aspas. Veja Atos capítulo 10, versículo 46. Eles sabiam que os gentios receberam o Espírito Santo, não porque haviam sido batizados nas águas, pois isso só aconteceu mais tarde. Veja Atos capítulo 10, versículos 47 e 48. Eles sabiam que os gentios receberam o Espírito Santo não porque Pedro impôs as mãos sobre eles, porque ele não havia feito isso. Eles reconheceram o fato dos gentios terem recebido o Espírito Santo não porque tiveram uma revelação direta do céu, mas eles declararam que sabiam que os gentios receberam o Espírito Santo, abre aspas, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 46. Embora houvesse muitas pessoas reunidas, sobre as quais o Espírito caiu naquela ocasião, nenhum outro dom é mencionado como evidência de que eles receberam o Espírito. A evidência é que eles falaram em línguas. Isso foi suficiente para convencer Pedro, seus 6 amigos de Jope e até mesmo os apóstolos em Jerusalém. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 15 e 17. A evidência do falar em línguas convenceu Pedro tão completamente que quando lhes contou a história em sua defesa perante os apóstolos e irmãos em Jerusalém, que contendiam com ele e o repreendiam por ter ido aos gentios, ele concluiu sua defesa com as seguintes palavras, abre aspas, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 17. Muitos líderes religiosos professos hoje parecem ser muito mais corajosos do que Pedro, pois não hesitam em resistir a Deus neste assunto. Muitos professam estar dispostos a permitir que o Espírito Santo habite neles somente se ele não pedir para ter o controle da língua deles. E isso não é de estranhar, já que Deus nos disse claramente que, abre aspas, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, fecha aspas. Veja Tiago, capítulo 3, versículo 8. Pode-se, então, esperar que a língua seja o último membro do corpo a se submeter ao espírito. No entanto, nenhum homem pode ficar totalmente rendido ao espírito, completamente submerso, ou seja, imerso, batizado no espírito, até que a língua também esteja. Você aceitaria o convite para morar na casa de um amigo se ele dissesse: basta mudar-se e sentir-se em casa? Toda a casa está à sua disposição. Você pode usar qualquer parte dela como se fosse sua. Tudo o que peço é que você não fale.
Só não fale e você será muito bem-vindo. Acredito que você procuraria outro lugar. Ao convidar o Espírito Santo para fazer de seu corpo o templo dele, dê a ele o direito de falar e, se você também puder oferecer-lhe uma habitação limpa, ele ficará feliz em aceitar o seu convite. Amigo, não resista ao Espírito Santo. Não tente resistir a Deus. Mais de 20 anos após o dia de Pentecostes, Paulo, em suas viagens missionárias, chegou a Éfeso e lá encontrou um grupo de crentes que disseram, abre aspas, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 ao 6. No entanto, quando o Espírito Santo veio sobre eles, aconteceu a mesma coisa que no dia de Pentecostes. Abre aspas. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Vemos por esse texto que desde o dia de Pentecostes o padrão ainda permanecia inalterado. Também nesse texto, outro dom do Espírito é mencionado, mas apenas acompanhando o falar em línguas. Em nenhum lugar das Escrituras, qualquer outro dom é mencionado sozinho no que diz respeito ao recebimento do Espírito Santo. 120 pessoas no dia de Pentecostes, 12 pessoas em Éfeso e muitas pessoas na casa de Cornélio, todos falaram em línguas. Não parece estranho que, se algum outro dom servisse de evidência, algumas pessoas dentre esse grande número não tenham recebido algum outro dom em vez de línguas como evidência? Um jovem pode dar muitos presentes à sua futura noiva, mas apenas o anel de noivado, é considerado como evidência de que ela é a noiva escolhida. O Espírito dá muitos dons, mas somente o falar em outras línguas é aceito como evidência do enchimento do Espírito. Qual moça aceitaria seu amado, receberia seus outros presentes e ainda assim teria vergonha de usar seu anel diante de seus amigos? Se ela realmente o ama e o honra, vai usar o anel com orgulho. O falar em línguas como evidência física inicial de que alguém recebeu o Espírito Santo é o mesmo em essência e origem que o dom de línguas listado em 1 Coríntios capítulo 12, juntamente com outros 8 que o Espírito repartiu entre os crentes cheios do Espírito, abre aspas, a cada um como quer, fecha aspas. Mas o falar em línguas como evidência física inicial de que alguém recebeu o Espírito Santo é diferente do dom de línguas em propósito e uso. Também é diferente porque o fenômeno do Pentecostes foi nitidamente declarado como estando disponível para toda a carne, enquanto o dom de línguas deve ser concedido como o Espírito quiser e é para uso na Assembleia Pública. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Muitos hoje argumentam que Paulo perguntou, falam todos em outras línguas? Inferindo que a resposta esperada seja não. Observe que o capítulo 12 de 1 Coríntios não trata do receber o batismo com o Espírito Santo. Este capítulo foi escrito com o propósito exclusivo de dissipar a ignorância em relação aos dons espirituais, dos quais o falar em línguas é um deles. O capítulo 12 de 1 Coríntios trata dos dons espirituais, no plural, e não discute o dom singular do Espírito Santo. Este dom é discutido, exemplificado e ilustrado no livro de Atos, onde todos os casos que mencionam algum sinal que identifique o recebimento do Espírito, esse sinal é o falar em línguas. O dom do Espírito Santo é uma experiência que vem como um batismo, uma vez, para o crente. Depois, Deus planejou dar outros dons, que são os listados em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10.
O uso desses dons é repartido entre os vários membros do grupo e é para o benefício de todo o grupo, abre aspas, visando a um fim proveitoso, fecha aspas. Veja a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Nenhum desses dons cessou, mas todos estão disponíveis para o povo de Deus hoje, abre aspas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Fecha aspas. Veja Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. No entanto, está claro que esses dons, do modo como são exercidos nessa vida, são em parte, são imperfeitos e são incompletos, e no final desaparecerão. Veja 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8 ao 10. Contudo, não nos deixemos enganar quanto ao tempo em que isso acontecerá. Abre aspas. Mas, quando vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá. Fecha aspas. Veja 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Abre aspas. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Fecha aspas. Veja 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. E isso está em perfeita concordância com Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Certamente, os santos ainda não estão aperfeiçoados, não estão na unidade da fé, não conhecem plenamente o Filho de Deus e nem alcançaram a perfeição e nem a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando virmos a Jesus face a face, então seremos perfeitos como Ele é. E não precisaremos mais desses dons que existem em parte, pois conheceremos todas as coisas. Veja 1 Carta de João, capítulo 3, versículo 2. O propósito de Paulo, ao escrever 1 aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, era dar instruções quanto ao uso adequado desses dons nas igrejas, desde o tempo em que foram escritos até o fim dos tempos, quando Jesus vier para levar sua igreja. Com relação ao dom de línguas, somos instruídos que deve ser 2 que falem, ou no máximo 3, e isso sucessivamente, ou seja, um de cada vez, e que deve ser interpretado, ou então que se mantenham em silêncio na igreja. Veja 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 27. No entanto, no dia de Pentecostes, todos os 120 começaram a falar em línguas. Em Éfeso, 12 homens falaram em línguas e na casa de Cornélio, abre aspas, todos os que ouviam a palavra, fecha aspas, começaram a falar em línguas durante o sermão. E não há registro de que nada disso tenha sido interpretado. Paulo disse, abre aspas, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, pois o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica e fala a Deus. Veja 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2, 4 e 5. Paulo jamais pretendeu que as instruções dadas em 1 aos Coríntios, capítulo 14, fossem consideradas como uma condenação do falar em línguas, pois ele nos diz no mesmo capítulo, abre aspas, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, fecha aspas, e também ele diz, abre aspas, não proibais o falar em outras línguas, fecha aspas, veja 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Falar em línguas é particularmente adequado para ser usado como evidência desta nova experiência que, segundo Joel, capítulo 2, versículo 28, havia sido reservada para, abre aspas, depois, fecha aspas, e que Pedro interpreta como, abre aspas, últimos dias, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. O Espírito Santo nunca, antes do Pentecostes, foi dado como Joel havia profetizado,
pois Pedro, falando pelo Espírito de Deus, afirma claramente, abre aspas, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. O próprio Jesus deixou claro que o Espírito Santo não seria dado antes de sua ascensão. Abre aspas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39. Se a profecia pudesse ser considerada como evidência do batismo no Espírito, então todos os profetas do Antigo Testamento, de Enoque a Malaquias, foram batizados com o Espírito, pois esses, abre aspas, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, fecha aspas. Veja segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mas aqueles homens não foram batizados com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Aqueles homens eram apenas movidos pelo Espírito Santo. Os dons de curar e de milagres também não poderiam servir como evidência desta nova plenitude do Espírito, pois Elias e Eliseu curaram os enfermos, ressuscitaram os mortos e operaram milagres. No entanto, eles não receberam o batismo no Espírito Santo, pois ele ainda não havia sido dado. A Daniel foi dada sabedoria, conhecimento, interpretação e fé. Veja Daniel capítulo 2, versículos 14 e 28, Daniel capítulo 5, versículo 26 e Hebreus capítulo 11, versículo 33. No entanto, Daniel viveu muitos anos antes do derramamento do Espírito ocorrido nos, abre aspas, últimos dias, fecha aspas. Eliseu discerniu o espírito ganancioso de Geazi, quando este seguiu Naamã para, mentindo, tomar para si as coisas que cobiçava. Veja 2 Reis, capítulo 5, versículo 26. Antes do dia de Pentecostes, ninguém jamais falou em uma língua não aprendida, conforme era movido pelo Espírito Santo, ou, abre aspas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Fecha aspas. No dia de Pentecostes, abre aspas, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, na tradução brasileira. Eles começaram a falar em línguas no Pentecostes e, louvado seja Deus, ainda não pararam. Até hoje, aqueles que são cheios com o Espírito Santo mostram evidência de terem sido cheios falando em línguas. Sinceramente, não se pode dizer que eles começaram com outro dom no dia de Pentecostes. Este derramamento do Espírito nos últimos dias foi uma nova experiência para uma nova dispensação, marcada por uma nova manifestação do Espírito, ou seja, o falar em línguas. Esta nova manifestação foi reconhecida pelos crentes na igreja primitiva como sendo a evidência padronizada e indiscutível da presença dessa experiência. Observe Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 46 e capítulo 11, versículos 15 ao 17. Deus falou durante toda a sua dispensação. Ele falou com Moisés na sarça ardente, chamando-o pelo nome e identificando-se como Eu Sou, ou seja, o Deus eterno. Veja Êxodo, capítulos 3 e 4. Deus falou com Abraão e Josué. Veja Gênesis capítulo 12, versículo 1 e Josué capítulo 1, versículo 1. Deus falou com Isaías dizendo, abre aspas, pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado
e este é o refrigério. Fecha aspas. Veja Isaías, capítulo 28, versículos 11 e 12, texto aplicado por Paulo a esta situação em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 21 e 22. Deus disse que isso aconteceria, e aconteceu. Jesus falou durante todo o seu ministério terreno. Suas palavras eram, abre aspas, espírito e vida, fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Jesus afirmou que um dos sinais que seguiriam aqueles que crescem seria, abre aspas, falarão novas línguas, fecha aspas. Veja Marcos, capítulo 16, versículo 17. Jesus também afirmou, abre aspas, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Abre aspas. O Espírito da verdade dirá tudo o que tiver ouvido. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Jesus disse que o Espírito falaria e ele falou. Ele fala ainda hoje. Toda carne que estiver disposta e obediente pode usufruir da promessa de Deus e receber o derramamento do Espírito Santo, como os discípulos receberam no dia de Pentecostes, completo com a evidência bíblica de falar em línguas. Mas alguns dirão: os samaritanos não falaram em línguas. Como você sabe que não? Certamente a Bíblia não diz que eles não falaram. Mas também ela não diz que o enchimento do Espírito foi reconhecido por alguma outra manifestação. Então, como se sabe que eles receberam o Espírito Santo? O que Simão viu que o levou a desejar conceder o Espírito Santo pela imposição de suas mãos? Simão era um feiticeiro, ou seja, um mágico. Ele foi atraído para os cristãos pelos poderosos milagres e sinais que viu serem operados sob o ministério de Filipe. Simão não era um homem espiritual, mas ficou impressionado com a presença de sinais externos, visíveis e audíveis. Simão ficou impressionado com o que aconteceu quando Pedro e João impuseram as mãos sobre aquelas pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Simão viu nisso uma, abre aspas, magia, fecha aspas, que ultrapassava em muito suas antigas feitiçarias e desejou adicionar isso ao seu portfólio. Ele não ofereceu dinheiro para ter o poder de impor as mãos sobre as pessoas e dizer-lhes: recebam o Espírito Santo, aceitem-no pela fé e continuem como antes. Não, Simão ofereceu seu dinheiro por um dom claramente sobrenatural. Se isso não fosse o poder de fazer com que as pessoas falassem em novas línguas, o que era? Se os samaritanos não falaram em línguas, o que eles fizeram? Todas as autoridades bíblicas bem conhecidas antes de 1900 declararam que os samaritanos provavelmente falaram em línguas. Paulo falava em línguas? Atos capítulo 9, versículo 17, não menciona línguas. No entanto, é certo que, em algum momento, Paulo começou a falar em línguas, pois ele mesmo declarou, abre aspas, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós, fecha aspas. Veja 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Há pouca dúvida de que, como os 120 no dia de Pentecostes, Paulo começou a falar em línguas quando foi batizado com o Espírito Santo. Por que o escritor inspirado não mencionou línguas nesses casos? Pela simples razão de que o padrão já havia sido estabelecido. O próprio fato de que as línguas não são mencionadas nesses casos torna ainda mais claro que o falar em línguas já era reconhecido como o acompanhamento normal do batismo com o Espírito Santo, já que nenhum outro dom é mencionado como evidência nesses casos.
Tendo dado esta manifestação como prova em todos os casos onde alguma evidência é mencionada, seria indispensável que, se alguma outra manifestação fosse aceita em alguns casos, houvesse pelo menos um registro de tal caso. Só que tal registro não existe. Quando você vai comprar um jogo de xícaras de chá, você diz: certifique-se de incluir as alças. Não, você não diz isso, porque você sabe que as alças já vêm junto com as xícaras. As xícaras de chá têm alças. O padrão já foi estabelecido. Da mesma forma, o falar em línguas tornou-se o padrão estabelecido no recebimento do batismo com o Espírito Santo. Esse padrão está explícito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e capítulo 11. Embora Atos capítulo 10, versículos 45 e 46 declare que Pedro e seus amigos judeus sabiam que os gentios haviam recebido o Espírito Santo porque, abre aspas, os ouviam falando em línguas, fecha aspas, ainda assim, no capítulo 11, Pedro não menciona línguas em sua defesa diante dos apóstolos. Porém, Pedro ressalta que não se podia negar que Deus havia dado o Espírito Santo também aos gentios, porque o que eles receberam estava de acordo com o padrão reconhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 15 e 17. Abre aspas. Caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Fecha aspas. O fato de que a manifestação original e aceita do enchimento do Espírito esteve presente naquela família gentia foi suficiente não apenas para convencer Pedro, seus amigos judeus, os apóstolos e o concílio de Jerusalém, mas até mesmo para revolucionar toda a atitude da igreja primitiva com relação aos gentios. O falar em línguas na casa de Cornélio, e somente isso, foi suficiente para persuadir cada cristão judeu de que Deus havia derrubado a parede de separação e dado o cristianismo em toda a sua plenitude e glória aos gentios, que sempre foram considerados como cães e como impuros. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 27 e 28 e Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 9 ao 20. Nota: Pedro não disse, o mesmo dom que a nós, os apóstolos, nos outorgou, mas sim, abre aspas, o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos, fecha aspas, incluindo assim qualquer outro membro da comunidade judaica que havia obedecido à exortação de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, desde o dia de Pentecostes. Essa defesa não foi apresentada apenas diante dos apóstolos, mas, abre aspas, dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 1. Outras manifestações podem acompanhar o falar em línguas, como profecias, visões e sonhos. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e capítulo 19, versículo 6. No entanto, essas manifestações não substituem o falar em línguas. Se você nunca falou em línguas, como pode saber se recebeu o batismo no Espírito? Como você pode provar pela Bíblia que recebeu uma experiência além daquela dada aos santos do Antigo Testamento e separada para os últimos dias? Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e Joel, capítulo 2, versículo 28. Mas você pode dizer, eu creio que recebi algo. Com certeza você recebeu, assim como os santos do Antigo Testamento. Você também pode dizer, eu sei que o que recebi veio de Deus. Não há razão para duvidar disso, mas foi mesmo o batismo no Espírito Santo? Como você sabe que foi? O que você recebeu foi bom,
mas isso deveria atrapalhar seu caminho e impedi-lo de prosseguir e ser cheio com o Espírito Santo, como Deus planejou que seu povo fosse nos últimos dias? Não perca o que Deus já lhe deu, mas prossiga a partir daí e seja cheio do Espírito, imerso, controlado, batizado com o Espírito. Alma, mente, espírito, corpo, mãos, língua, lábios, voz e tudo. Capítulo 5. Instruções aos que buscam o Espírito Santo. Lembre-se de que a fé, da sua parte, tem um papel importante no batismo no Espírito Santo. Com respeito ao Espírito Santo, Jesus disse, abre aspas, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Fecha aspas. Veja Lucas capítulo 11, versículo 13. Ao pedir, você precisa pedir, abre aspas, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Fecha aspas. Veja Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Só há um modo de pedir com fé. Esse modo é encontrado em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Abre aspas. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Fecha aspas. No momento em que você crer que recebe, Deus o encherá. Se você acha difícil acreditar que Deus encherá você agora, seria sábio examinar o motivo em seu coração. A Bíblia ensina que existem obstáculos específicos à verdadeira fé. Elimine os obstáculos e o resultado será uma fé que não pode ser derrotada, nem desencorajada e nem falhar. Se você tem o meu livro intitulado A Garantia de Deus para Curar Você, leia o capítulo 6 intitulado Tenha a Fé que Deus dá e o capítulo 7 intitulado Impedimentos à Fé. Pecado, desobediência e obstinação destroem ou matam a fé, ou seja, a confiança. Veja Primeira Carta de João, capítulo 3, versículo 21, Isaías, capítulo 59, versículo 1, Salmos, capítulo 66, versículo 18 e Primeira Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. O Espírito Santo é dado, abre aspas, aos que lhe obedecem, fecha aspas, e nem mesmo é prometido aos, abre aspas, filhos da desobediência, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32 e Efésios, capítulo 5, versículo 6. Quando conseguir apresentar a Deus um coração puro e mãos limpas, então você poderá se aproximar de Deus biblicamente, levantando mãos santas e louvando a Deus com uma alegria nascida da fé, sabendo que a promessa é para você. Veja a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Se a sua fé ainda não atingiu esse ponto, busque a Deus sinceramente e examine o seu coração. Não se condene nem desanime, mas espere na presença do Senhor, onde a luz da palavra de Deus, aplicada pelo seu Santo Espírito, pode revelar-lhe aquelas coisas que ainda precisam ser corrigidas antes que você consiga ter a fé verdadeira. Abre aspas. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Fecha aspas. Veja Livro de Salmos, capítulo 100, versículo 4. Louve ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele já fez e pela sua fiel promessa de dar a você o poder que Ele prometeu assim que você esteja obediente e pronto. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 5, versículo 32.
Espere pacientemente na presença do Senhor, em atitude de adoração, com louvor e mãos santas erguidas. Você não vai esperar muito. Deus encherá você ou lhe mostrará o impedimento. Se o Senhor lhe mostrar alguma desobediência ou algum voto quebrado, não pense que você possa comprar o batismo do Espírito Santo com palavras de louvor sem arrependimento e talvez até restituição se for possível. Palavras de louvor não comprarão o batismo no Espírito, assim como o dinheiro de Simão também não comprou. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 20. Peça a Deus que o encha com o Espírito para que você tenha poder real para servi-lo. Purifique seu coração, seja obediente e, ousadamente, entre na presença de Deus com louvor. Então, deixe o Senhor encher você. Não fuja amedrontado do mover do Espírito quando o poder de Deus começar a tomar conta do seu corpo. Ao orar pedindo pelo Espírito Santo, você sentirá um poderoso mover do Espírito sobre você. Isso pode fazer você tremer ou, se o poder de Deus estiver grandemente manifestado, até mesmo cair. Veja Jeremias capítulo 23, versículo 9 e Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículos 4 e 6. Observe que, quando Daniel orou e buscou a Deus, ele disse, abre aspas, caí com o meu rosto em terra, adormecido, fecha aspas. Veja Daniel capítulo 8, versículos 17 e 18. Seus lábios podem gaguejar. Veja Isaías capítulo 28, versículo 11, com 1 aos Coríntios capítulo 14, versículo 21. A vinda do Espírito Santo também pode ser acompanhada por uma visão. Veja Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 17. Você também pode até cambalear como um bêbado. Veja Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículos 13 ao 15. Não tenha medo destas manifestações. Lembre-se de que elas são bíblicas e ordenadas por Deus. Outras pessoas tiveram uma ou mais dessas manifestações quando entraram na presença de Deus, e você também pode tê-las. Seja obediente. Lembre-se, o Espírito Santo é dado àqueles que são obedientes. Abre aspas. E bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. Renda-se tão completamente ao poder do Espírito que nada mais importe, exceto fazer o que Deus diz, seja grande ou pequeno. Esteja disposto a seguir a Deus até o fim, não importa para onde ou como Ele possa guiar você. O orgulho o impedirá de ser obediente, então livre-se do orgulho. Abre aspas. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Fecha aspas. Veja Tiago, capítulo 4, versículo 6. Abre aspas. Os soberbos, ele os conhece de longe. Fecha aspas. Veja Salmos, capítulo 138, versículo 6. Não resista. Lembre-se de que Satanás sabe que, se você se render ao Espírito, será cheio. O propósito de Satanás é tentar fazer você resistir ao Espírito. Ele lhe dirá, isso não é necessário, ou você pode receber o Espírito Santo sem toda essa tolice. Esteja atento, resista ao diabo e ele fugirá de você, mas não resista ao Espírito Santo. Pessoas que resistem ao Espírito Santo são chamadas de pessoas de dura cerviz, ou seja, teimosas, cabeçudas. Abre aspas. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Renda-se. Isso é importante. Você tem uma parte no batismo do Espírito. João Batista comparou o batismo no Espírito Santo ao batismo em água, pois ele disse, abre aspas, eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, fecha aspas. Veja Mateus capítulo 3, versículo 11.
A palavra batizar significa mergulhar ou submergir. Ao ser batizado em água, é preciso render-se a quem realiza o batismo. Da mesma forma, é preciso render-se para ser batizado com o Espírito. O batismo no Espírito é Cristo submergindo cada parte do nosso ser: alma, mente, espírito, mãos, língua, lábios, voz e tudo. Então, entregue-se totalmente e deixe o Espírito Santo possuir todo o seu ser. Muitos rendem-se ao Espírito até ficarem parcialmente sob seu controle. Seus lábios e língua tremem sob o controle do Espírito. O Espírito Santo está agindo sobre eles e pronto para entrar e falar, mas eles não se rendem, não fazem sua parte no batismo no Espírito. Eles estão louvando a Deus em sua língua nativa, mas o Espírito Santo está tentando falar em outra língua. Eles, de modo teimoso, insistem em dizer o que querem, da maneira que querem. Por fim, ao perceber que não conseguem continuar a louvar a Deus em sua língua nativa, recusam-se a falar. É o Espírito Santo quem dá a expressão vocal, mas você é quem deve fornecer o som, os lábios, a língua e o esforço para falar. O Espírito fornece o dialeto. O Espírito Santo possui você e, de dentro, ele fala de volta para Deus no alto, usando o seu aparelho de fala como um transmissor à medida em que você se rende a ele. É por isso que alguns falam clara e imediatamente em línguas, enquanto outros não se rendem totalmente por causa do medo ou das dúvidas. Não tenha medo de receber algo que não pediu. Abre aspas. Qual dentre vós é o pai que, seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Fecha aspas. Veja Lucas capítulo 11, versículos 11 ao 13. Deus disse que daria o Espírito Santo. Então, não tenha medo de receber outra coisa. Apenas creia em Deus. Ele não pode mentir. Então, em nome de Jesus, abre aspas, recebei o Espírito Santo. Fecha aspas. Uma pergunta que surge é: a partir do dia de Pentecostes, é necessário aguardar ou esperar pelo Espírito Santo? Antes do dia de Pentecostes, os discípulos aguardaram no cenáculo em Jerusalém, esperando pela, abre aspas, promessa do Pai, fecha aspas, ou seja, o Espírito Santo que ainda não havia sido dado. Veja Lucas capítulo 24, versículo 49, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Desde o momento em que o Espírito Santo foi dado, no dia de Pentecostes, não temos registro de alguém que tenha esperado pelo Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Os samaritanos não esperaram pelo Espírito Santo. Pedro e João oraram por eles, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 15 ao 17. No 10º capítulo de Atos, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra enquanto ela estava sendo pregada. Em Éfeso, não houve muita espera ou demora depois que eles chegaram ao conhecimento da verdade. Assim que obedeceram à palavra, Paulo impôs sobre eles as mãos e imediatamente foram cheios do Espírito Santo. Nem mesmo é necessário esperar pela imposição de mãos antes de receber o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, em Cesareia, todos os que ouviam a palavra receberam o Espírito Santo enquanto Pedro ainda falava. É perfeitamente bíblico receber o Espírito Santo durante a pregação. Comece a adorar a Deus assim que entrar no culto. Entre rapidamente na presença do Senhor, com um coração agradecido e louvor em seus lábios, esperando Deus suprir sua necessidade. Quando sentir o Espírito vindo sobre você, renda-se a Ele e então
poderá receber o Espírito Santo ali mesmo sem esperar muito. Podemos comparar esta experiência a um homem a quem é dado um vaso e lhe é dito para sair e levantar o seu vaso para o céu até que seja cheio com a água da chuva. Se a chuva não começou quando o homem saiu com o seu vaso, é fácil ver que ele terá que esperar até que comece a chover antes que consiga encher o seu vaso. Contudo, se a chuva já começou, tudo o que ele tem a fazer é sair onde a chuva está caindo, manter o seu vaso erguido e ficar ali enquanto o vaso está sendo cheio. Em Zacarias e Tiago, o derramamento do Espírito é comparado à chuva natural que cai do céu. Abre aspas. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Fecha aspas. Veja Zacarias capítulo 10, versículo 1 e Tiago capítulo 5, versículo 7. A chuva começou a cair no dia de Pentecostes e ela está caindo ainda hoje. Tudo o que você tem a fazer agora é ir onde a chuva espiritual está caindo e encher o seu vaso. Não é necessário esperar. Por que não ser cheio agora, neste exato momento? Porém, não quero que o leitor pense que eu estou desencorajando a oração. Eu não estou. Poucos hoje oram tanto quanto deveriam. Existe um esperar em Deus que é proveitoso e eu certamente encorajo isso. Isaías disse, abre aspas, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Fecha aspas. Veja Isaías capítulo 40, versículo 31. Daniel orou ou esperou em Deus por 3 semanas inteiras. O próprio Cristo, abre aspas, passou a noite orando a Deus. Fecha aspas. Veja Lucas capítulo 6, versículo 12. Certamente, o povo de Deus em todo lugar hoje necessita dobrar os seus joelhos e esperar em Deus em confiante oração. O esperar em Deus em oração condicionará o coração da pessoa para o Espírito Santo. Contudo, após a pessoa estar pronta para receber esta experiência, a promessa precisa então ser reivindicada. O nosso esperar ou aguardar hoje deveria ser somente para condicionar os nossos corações em preparação para o Espírito Santo. Em outras palavras, vamos esperar ou aguardar somente o necessário para termos o nosso vaso ou templo limpo para a habitação do Espírito. Lembre-se que o Espírito Santo virá habitar somente em templos limpos. Apenas o esperar ou aguardar por si só jamais encherá alguém com o Espírito Santo. Se isso fosse o suficiente, então por que algumas pessoas têm esperado ou aguardado por 35 anos, ainda estão esperando e não receberam nada? Além do mais, tais pessoas podem nunca receber, a menos que façam mais do que esperar. Se somente o esperar fosse o suficiente para receber esta experiência, então todos que esperaram estariam cheios hoje. Milhares de pessoas dizem que têm esperado por muitos anos, porém, com toda a sua espera, elas ainda não receberam. Esta é a evidência de que é necessário fazer mais do que esperar. A pessoa precisa se consagrar, obedecer, se render, crer e receber. Por que não agora? Capítulo 6. A imposição de mãos para receber o Espírito Santo. É tão bíblico impor as mãos sobre aqueles que buscam o Espírito Santo, quanto impor as mãos sobre aqueles que precisam de cura. Os crentes são ordenados a impor as mãos sobre os enfermos. Veja Marcos capítulo 16, versículo 18. Observe que, abre aspas, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. A imposição de mãos é uma doutrina fundamental
assim como o batismo nas águas. Veja Hebreus capítulo 6, versículo 2. A seguir, cito outros autores das Assembleias de Deus a respeito desse assunto tão importante da imposição de mãos para receber o Espírito Santo. Ralph M. Riggs, The Spirit Himself, O Espírito Santo, título em português, Gospel Publishing House, 1949, páginas 109 a 112. Abre aspas. Os samaritanos creram e receberam oração. Os apóstolos impuseram as mãos sobre eles como uma ajuda à fé do que busca e receberam o Espírito Santo por meio da imposição de mãos. Atos capítulo 8, versículo 17. Deus honrou seus servos, transmitindo o Espírito Santo através da imposição de suas mãos para que o povo pudesse honrá-los como líderes nomeados e honrados por Deus. Paulo orou e recebeu oração. Paulo podia não saber o que precisava, mas Deus sabia e enviou Ananias para que ele recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Ananias impôs as mãos sobre Paulo enquanto orava por ele. Este é um método comum na prática divina para a cura ou para a bênção. Impor as mãos é o símbolo de que aquele que está orando é um canal através do qual o poder do Senhor é transmitido. Os efésios creram e receberam oração. Em Éfeso, Paulo instruiu cuidadosamente os discípulos de João Batista, impondo-lhes as mãos, e eles também receberam o Espírito Santo. Quem diria que Paulo não os instruiu de acordo com o padrão seguido até então? É o padrão definitivo, ou seja, seja salvo, obedeça a Deus, peça-lhe suas bênçãos, creia de todo o coração e receba a plenitude do Espírito Santo. Meyer Perlman, Knowing the Doctrines of Bible, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Gospel Publishing House, 1937, página 317. Weinel, um teólogo alemão, diz que reuniões inspiracionais foram realizadas até meados do segundo século. Ele afirma que o Espírito Santo era transmitido aos conversos pela imposição de mãos e oração, e o próprio Espírito realizava sinais e maravilhas. Reuniões inspiracionais parecem descrever cultos especiais em favor dos que desejavam receber o poder do Espírito. Livro With Signs Following, com sinais se seguindo, Gospel Publishing House, 1946, página 254. Agostinho, no quarto século, disse: ainda fazemos o que os apóstolos fizeram quando impuseram as mãos sobre os samaritanos e invocaram o Espírito Santo sobre eles pela imposição de mãos. Espera-se que os conversos falem em novas línguas. J. Roswell Flower, secretário-geral das Assembleias de Deus, o Evangelho Pentecostal, órgão oficial das Assembleias de Deus, 26 de novembro de 1950. Artigo: O nascimento do movimento pentecostal. Tendo sido dado o primeiro passo, era lógico que se desenvolvesse entre os estudantes o anseio por uma experiência que correspondesse ao padrão encontrado no segundo capítulo de Atos dos Apóstolos. No outono de 1900, uma escola bíblica foi aberta em Topeka, Kansas. Deixaremos que uma das alunas, a senhora Agnes N. O. Laberg, e senhorita Agnes N. Osman, que foi a primeira a receber o batismo no Espírito Santo na escola, conte sua história. Abre aspas. Eram quase 11 horas deste 1º de janeiro de 1901, quando veio ao meu coração pedir que mãos fossem impostas sobre mim para que eu recebesse o dom do Espírito Santo. Quando as mãos foram impostas sobre a minha cabeça, o Espírito Santo caiu sobre mim e comecei a falar em línguas, glorificando a Deus. Falei vários idiomas. Era como se rios de água viva fluíssem do meu íntimo. Fecha aspas. O irmão Flower, então, descreveu a experiência de outra aluna, acrescentando uma nota de rodapé com sua própria explicação a respeito de certas fases das experiências deles. Abre aspas. Outra aluna,
a senhorita Lillian Fistowate, que também passou por uma experiência semelhante, escreveu sobre o Espírito Santo manifestado na escola naquela época como segue, abre aspas, a presença do Senhor era muito real e houve nítidos exames de coração. Eu não estava buscando línguas, mas alguma evidência de Deus que me convencesse de que eu havia recebido o batismo no Espírito Santo. Nós oramos por nós mesmos e oramos uns pelos outros. Nunca me senti tão pequena e tão absolutamente nada antes. Então, por meio do Espírito, recebi esta mensagem em minha alma. Louvado seja o Senhor pelo batismo, pois o Espírito entra pela fé através da imposição de mãos. Tentei louvá-lo em inglês, mas não consegui. Então simplesmente deixei o louvor vir como viria nesta nova linguagem que foi dada. Fecha aspas. Nota de rodapé do irmão Flower. A prática de imposição de mãos para receber o Espírito Santo é bíblica, como vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 17 e 18, capítulo 9, versículo 17 e capítulo 19, versículo 6. Porém, este não é o único meio pelo qual o Espírito Santo pode ser recebido, como muitos milhares de crentes batizados no Espírito podem testificar. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 4, capítulo 10, versículos 44 e 45 e capítulo 11, versículo 15. Embora possa haver a imposição de mãos, um definido e bíblico batismo no Espírito Santo é possível por vários elementos. O fator principal é a fé. Veja Gálatas, capítulo 2, versículos 2, 4 e 14 e Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Outro fator é a fome ou sede espiritual. Veja Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 e Mateus, capítulo 5, versículo 6. A obediência também é mencionada nas Escrituras. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. Se a base adequada tiver sido lançada, o que inclui limpeza de coração, fome espiritual, plena obediência à vontade de Deus e fé nas promessas de Deus, a imposição de mãos pode tornar-se o ponto focal para a fé de uma pessoa, conforme evidenciado nos testemunhos aqui registrados. Maynard L. Ketchum, secretário de campo das Assembleias de Deus para a Índia, Pentecostes no Delta do Ganges. Abre aspas. Mas o que dizer do irmão Abdul Munshi, a importante figura, aquele por cujo benefício especial estavam sendo feitas orações? Vendo o desespero de nosso irmão, minha esposa e eu fomos levados a colocar nossas mãos sobre ele e reivindicar claramente a plenitude desejada. E, sem demora, o Espírito Santo entrou e assumiu o controle e manifestou sua presença em glória indescritível. Ao nosso irmão Munshi foi dada uma bela e nova linguagem, e durante horas o inglês e o seu bengali nativo foram esquecidos. Fecha aspas. Donald G. Upon All Flesh, Sobre Toda a Carne, Gospel Publishing House, 1947, páginas 71 e 72. W.F.P. Burton, Congo Belga. Abre aspas. Poucos minutos depois de começarmos a orar, os primeiros foram cheios do Espírito, e então eles nos ajudaram impondo as mãos e orando com os outros. Fecha aspas. Smith Wigglesworth, Faith That Prevails, A Fé que Prevalece, Gospel Publishing House, 1938, páginas 33 e 34. O relato de como Smith Wigglesworth recebeu o batismo. Abre aspas. Fui ao presbitério naquele dia para me despedir e disse à irmã Godey, esposa do sacerdote, vou embora, mas ainda não recebi as línguas. Ela disse, não é de línguas que você precisa, mas do batismo. Eu disse, eu tenho o batismo, irmã, mas gostaria que você impusesse as mãos sobre mim antes de eu partir. Ela impôs suas mãos sobre mim e então tive que sair da sala. O fogo caiu. Enquanto eu exaltava, magnificava e louvava o Senhor, eu falava em línguas conforme o Espírito de Deus me dava a expressão vocal. Agora eu sabia que havia recebido o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Fecha aspas.
Livro Ever Increasing Faith, A Fé Sempre Crescente, página 100, e Smith Wigglesworth, Apóstolo da Fé, Gospel Publishing House, 1948, páginas 45 e 46. Abre aspas. Eu, Wigglesworth, impus minhas mãos sobre a cabeça dele e disse: recebei o Espírito Santo. Instantaneamente, o poder de Deus caiu sobre ele e começou a respirar fortemente. Ele rolou da cadeira e ficou deitado ali como um saco de batatas, totalmente parado. Então, para nossa alegria, ele começou a falar em línguas. Fecha aspas. Smith Wigglesworth, Ever Increasing Faith, A Fé Sempre Crescente, Gospel Publishing House, 1924, página 152. Abre aspas. Eu subia e descia, impondo as mãos sobre as pessoas para que recebessem o Espírito Santo, e elas falavam em línguas. Fecha aspas. Evangelista Gayle Jackson, Pentecostal Evangel, Evangelho Pentecostal, 12 de novembro de 1950. Uma mensagem na convenção anual da Associação Pentecostal da América do Norte, páginas 3 e 4. Abre aspas. Deus disse: você imporá suas mãos sobre eles e eles receberão o Espírito Santo instantaneamente. Contei ao público em Biloxi, Mississippi, o que Deus me disse que faria. Passamos de Biloxi para a reunião seguinte. Uma noite, o grande poder de Deus caiu e 1.500 homens e mulheres vieram correndo para a frente para serem cheios do Espírito de Deus. A poderosa reunião para o recebimento do Espírito aconteceu e naquela noite 500 homens e mulheres foram batizados no Espírito Santo. Cada um deles falou em línguas e glorificou a Deus. Fecha aspas. Não acredito, nem ensino e nem pratico a concessão ou confirmação de dons espirituais pela imposição de mãos. Tem sido meu feliz privilégio, em muitas campanhas recentes, ver muitas pessoas receberem e exercerem os dons sem a imposição de mãos. Contudo, acredito que a Bíblia ensina que existe uma imposição de mãos proveitosa para se receber o Espírito Santo. Mas é bom lembrar que também pode haver uma imposição de mãos não proveitosa e antibíblica. Veja a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 22. É verdade que alguém pode ser cheio do Espírito Santo sem a imposição de mãos, como mostrado em Atos capítulo 2 ou Atos capítulo 10. Muitos também recebem a cura sem que ninguém lhes imponha as mãos. Embora isto seja possível, devemos lembrar que também é bíblico impor as mãos sobre aqueles que necessitam do Espírito Santo. Samaria teve um grande avivamento com muitos salvos, abençoados e curados. Contudo, nenhum dos conversos recebeu o Espírito Santo sob o ministério de Filipe. Parece, à luz desta passagem, que, embora Filipe fosse um homem poderosamente ungido por Deus, ele não desfrutou do ministério de imposição de mãos. Sem dúvida, foi por esta razão que, abre aspas, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, e isso deve ter sido importante, os quais, descendo para lá, oraram por eles. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 14, 15 e 17. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 19, também deve ter tido o ministério de imposição de mãos. Em Éfeso, ele encontrou alguns discípulos que não haviam recebido o Espírito Santo, mas, abre aspas, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Algo poderoso ocorre quando, em nome do Senhor, como representantes do Senhor, sob comissão divina, fazendo sua obra em sua ausência, homens de fé impõem as mãos sobre aqueles que, em plena fé, recebem a transmissão. A transmissão precisa ser recebida e também transmitida em plena fé. A imposição de mãos não cura o enfermo nem enche o crente com o Espírito. É Deus quem cura e enche o crente por meio da fé.
A obediência à ordenança da imposição de mãos aviva a fé, dando a Deus plena oportunidade de conceber a bênção celestial. Deus, pela graça soberana, promete seu poder por meio da ordenança, quando esta é executada em obediência e recebida por meio da fé vital. Eu, A. Allen, tive o feliz privilégio de ver literalmente centenas de pessoas em um único culto receberem esse poderoso enchimento quando mãos foram impostas sobre os crentes que estavam prontos e creram. Se você estiver em um culto onde mãos estão sendo impostas sobre os crentes para o enchimento do Espírito, certifique-se, antes de receber a imposição de mãos, de ter orado até chegar à verdadeira vitória e fé, para, com fé, conseguir receber a transmissão. Quando mãos forem impostas sobre você, renda-se imediatamente, creia e receba o Espírito Santo. Depois de ter sido cheio, permaneça cheio do Espírito. Há apenas um enchimento, mas há muitos reenchimentos. Seja cheio novamente em todos os cultos que você estiver. Mantenha sua lâmpada cheia e acesa. Abre aspas, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Fecha aspas, veja Efésios capítulo 5, versículo 18. Permaneça literalmente cheio do Espírito Santo. Capítulo 7. As manifestações pentecostais são bíblicas. Por toda a Bíblia, Deus admoestou o seu povo a, abre aspas, louvai ao Senhor, aclamai a Deus, batei palmas, louvai a Deus no seu santuário, alegrai-vos sempre, louvem-lhe o nome com danças, louvai a Deus com brados de júbilo, fecha aspas. Além do mais, essas coisas têm sido incentivadas como parte da adoração bíblica. Este capítulo final não é dado como um tratado completo sobre este assunto, mas são apenas algumas reflexões em forma resumida para mostrar que as manifestações vistas e ouvidas nos cultos pentecostais são bíblicas e que são o plano de Deus para o seu povo na adoração. Neste capítulo, são usadas muitas passagens do Antigo Testamento. Embora alguns leitores acreditem que nenhuma referência do Antigo Testamento deva ser usada hoje, eu chamo sua atenção para o fato de que o próprio Cristo, em Lucas capítulo 24, versículo 44, dividiu o Antigo Testamento em 3 partes. Primeira parte, a lei de Moisés. Segunda parte, os profetas. Terceira parte, os Salmos. A única parte que foi, digamos assim, eliminada do Antigo Testamento foram as observâncias da lei que foram pregadas na cruz. Veja Colossenses capítulo 2, versículo 14. Restam os profetas e os salmos, os quais me sinto à vontade para citar livremente. Louvor. O povo de Deus, sejam os santos do Antigo ou do Novo Testamento, é chamado para anunciar, abre aspas, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, fecha aspas. Veja a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Somos instruídos a oferecer, abre aspas, constantemente a Deus sacrifícios de louvor, fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 15, na tradução brasileira. Davi diz, abre aspas, em todo o tempo, fecha aspas. Veja Salmos capítulo 34, versículo 1. Nos é dito que, abre aspas, os mortos não louvam o Senhor, fecha aspas, mas que, abre aspas, aos retos fica bem louvá-lo, fecha aspas. Veja livro de Salmos, capítulo 115, versículo 17 e capítulo 33, versículo 1. É bíblico louvar a Deus, abre aspas, na casa do Senhor, na congregação e no seu santuário, fecha aspas. Veja Salmos, capítulo 135, versículo 2, capítulo 22, versículo 25
e capítulo 150, versículos 1 ao 6. Na verdade, somos ensinados a entrar, abre aspas, por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, fecha aspas. Veja Salmos capítulo 100, versículo 4 e capítulo 42, versículo 4. Observe os resultados do louvor tanto no Antigo quanto no Novo Testamento em 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14, e também em Lucas, capítulo 24, versículo 53, com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Por que Satanás não desencorajaria o louvor no culto de adoração hoje? Ele sabe o que aconteceu no passado quando as pessoas incluíram o louvor em seus cultos de adoração. Satanás tem medo que aconteça de novo se as pessoas se livrarem de suas formas religiosas. Observe que, quando os céticos desaprovaram o louvor, Cristo o aprovou. Veja Lucas capítulo 19, versículos 37 ao 40. Deus roga pelo louvor hoje. Abre aspas. Ó, que os homens louvassem ao Senhor. Fecha aspas. Veja Salmos capítulo 107, versículo 8. Você, por sua silenciosa indiferença, fará com que Deus continue a implorar a você que o louve? Abre aspas. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Fecha aspas. Veja Salmos capítulo 150, versículo 6. Barulho. Abre aspas. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, ou seja, alegre barulho, à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face, ou seja, ir à igreja com louvores e celebremo-lo com salmos, fecha aspas. Veja, Salmos capítulo 95, versículo 1, capítulo 81, versículo 1 e capítulo 100, versículo 1. Algumas pessoas podem dizer que não acreditam em fazer barulho na igreja. Em outras palavras, elas discordam de Deus e do que sua palavra ensina. Elas não acreditam em fazer o que Deus quer que façam. Evidentemente, tais pessoas estão em desarmonia com Deus. Por que não adorar a Deus do modo que Ele quer que você o faça, em vez do modo que o homem quer? Abre aspas. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Fecha aspas. Veja a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Contanto que o barulho seja jubiloso, certamente ele é bíblico. Deus quer que seu povo o sirva com alegria. Abre aspas. Servi ao Senhor com alegria. Fecha aspas. Veja Salmos capítulo 100, versículo 2. Abre aspas. Exultem de glória os santos. Fecha aspas. Veja Salmos capítulo 149, versículo 5. Somos instruídos a dar, abre aspas, glória ao seu louvor. Fecha aspas. Veja Salmos capítulo 66, versículo 2. Até quando tocamos instrumentos para o Senhor, somos exortados a, abre aspas, tocai bem e com júbilo, ou seja, barulho, fecha aspas. Veja Salmos capítulo 33, versículo 2. Observe o que acontece com o inimigo quando o povo de Deus grita, abre aspas, e diziam mais, ai de nós, fecha aspas. Veja 1 Samuel capítulo 4, versículo 7. Quando o povo de Deus adorar a Deus novamente, como ele deseja, o inimigo novamente dirá, ai! Bater palmas. Abre aspas. Batei palmas, todos os povos. Aclamai a Deus com vozes de júbilo. Fecha aspas. Veja Salmos capítulo 47, versículo 1, na tradução brasileira. Alguns podem dizer, por que eu faria isso? Ora, só o fato de Deus ter dito a você para fazê-lo deveria ser o suficiente. Outros dirão, não estou com vontade de fazer isso. Descobri que quando a verdadeira alegria e o gozo da salvação chega, as pessoas têm sim vontade de fazer o que Deus lhes diz que deveriam fazer. Veja também
Salmos capítulo 98, versículos 4 ao 9 e Isaías capítulo 55, versículo 12. Mãos levantadas. Abre aspas. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Fecha aspas. Veja Salmos capítulo 132, versículo 2. Abre aspas. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Fecha aspas. Veja Salmos capítulo 63, versículo 4. Deus nos abençoa, dando-nos todas as coisas boas. Podemos, em troca, se não formos muito teimosos, bendizer o Senhor, louvando-o com as mãos erguidas. Veja também 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, que diz, abre aspas, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas. Fecha aspas. Dança. Salomão declarou que havia um tempo para todas as coisas, incluindo, abre aspas, tempo de dançar. Fecha aspas. Veja Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, na tradução brasileira e também na nova tradução na linguagem de hoje. Davi dançou diante do Senhor, abre aspas, com todas as suas forças, fecha aspas. Veja 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Além disso, Davi afirma que devemos louvar o nome do Senhor, abre aspas, com danças, fecha aspas. Veja Salmos capítulo 149, versículo 3, na tradução brasileira e também Jeremias capítulo 31, versículo 33. Quando Miriam foi libertada do cativeiro e da escravidão do Egito, ela dançou, e o mesmo aconteceu com, abre aspas, todas as mulheres, fecha aspas. Veja Êxodo capítulo 15, versículo 20. Pode ser que muitos hoje estejam mais escravizados do que imaginam, na escravidão do orgulho, do medo de perseguição, da frieza, da indiferença ou talvez da insubmissão. Pular. Veja 2 Samuel capítulo 6, versículo 16, Salmos capítulo 18, versículo 29, Lucas capítulo 1, versículo 41, na tradução brasileira e na Almeida Revista e Corrigida, Lucas capítulo 6, versículo 23, na versão King James, e Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 8 e capítulo 14, versículo 10. Risos. Gênesis capítulo 21, versículo 6, Jó capítulo 8, versículo 21, Salmos capítulo 126, versículo 2, Eclesiastes capítulo 3, versículo 4 e Lucas capítulo 6, versículo 21. Choro. Salmos capítulo 42, versículo 3, capítulo 51, versículo 17, capítulo 126, versículo 5, Isaías capítulo 16, versículo 9, Lamentações capítulo 2, versículo 18, 2 aos Coríntios capítulo 2, versículo 4 e Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 19. Oração conjunta. Marcos capítulo 11, versículo 17, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículos 23 e 24 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Tremor. O apóstolo Paulo encontrou o Senhor no caminho para Damasco. Ele não apenas caiu no chão, mas também ouviu uma voz. Ele estava na poderosa presença do Senhor. Nessa poderosa presença, Paulo tremeu. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, na Almeida Revista e Corrigida. Nas mesmas condições, Daniel declarou, abre aspas, eu me pus em pé, tremendo, fecha aspas. Veja Daniel, capítulo 10, versículo 11. Jeremias disse, abre aspas, todos os meus ossos estremecem por causa do Senhor, fecha aspas. Veja Jeremias capítulo 23, versículo 9. Veja também Jó capítulo 16, versículo 12, na versão King James, e Abacuque capítulo 3, versículo 16. O autor desafiará qualquer pessoa a entrar na poderosa presença do Senhor sem ter algum tipo de manifestação sobrenatural.
cair prostrado. Por causa da presença de Deus, Paulo não só tremeu, mas caiu por terra. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. Jeremias não apenas tremeu, abre aspas, por causa do Senhor, mas ficou como homem vencido pelo vinho, fecha aspas. Veja Jeremias, capítulo 23, versículo 9. Daniel disse, abre aspas, e, vindo ele, caí sobre o meu rosto, fecha aspas. Veja Daniel, capítulo 8, versículo 17, na Almeida Revista e Corrigida. João disse, abre aspas, quando o vi, caí a seus pés como morto, fecha aspas. Veja Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Aqui, alguém pode perguntar, podemos entrar na presença do Senhor assim, hoje? Por que não? Somente a iniquidade pode nos separar de Deus. Veja Isaías, capítulo 59, versículo 2. Uma pessoa ainda pode entrar na presença de Deus como antigamente, se buscar a Deus. Além disso, quando alguém entra na santa presença do Deus Todo-Poderoso, certamente é bíblico hoje agir como as pessoas agiram no passado. Jesus disse, abre aspas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos na igreja em meu nome, ali estou no meio deles, fecha aspas. Veja Mateus capítulo 18, versículo 20. A adoração se torna muito real quando esta verdade é compreendida. Não será mais uma forma religiosa. Lábios trêmulos. Veja isso em Abacuque, capítulo 3, versículo 16, Isaías, capítulo 28, versículos 9 ao 13, com 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Êxtase. Veja isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, capítulo 10, versículo 10 e capítulo 22, versículo 17. Falar em línguas. Leia o capítulo 4 deste livro, juntamente com o capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Então, dê a Deus o privilégio de se tornar real para você.